que uma paciente muito querida, ela falou, olha, eu não considero, eu não tenho, eu me sinto envergonhada, né, de falar que o que eu trago aqui para você é um trauma, porque é uma coisa pequena, perto de tantas histórias difíceis, de tantos traumas que a gente ouve das pessoas, mais severos, mais complicados. E aí, eu falei, não, isso é trauma, né? O trauma, ele não tem uma característica de ser algo grande. É que a palavra, ela é pesadona, né? A gente ouve trauma, fala, né? Mas não necessariamente. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Divancast. Esse passado que insiste em nos acompanhar no presente. É um tema delicado e que acomete a todos nós, né? Todos nós passamos por momentos na vida bons e não tão bons e outros bem ruins. Então, esse é um tema muito recorrente na clínica, muitas pessoas procuram as terapias, procuram a clínica de psicologia para tratar desses temas, né, do passado, tratar daqueles temas difíceis de resolução, aquelas coisas que quando a gente lembra incomodam, né, só da gente pensar naquilo que aconteceu já vem aí toda aquela carga de emoção, sensação e também das próprias memórias, né? Então esse é um tema bem, assim, importante para nós, né, psicólogos e para os nossos pacientes. É. E uma das sinalizações já são essas que você comentou aqui, quando traz essa carga emocional, essas emoções, esse sentir, é um indício de que tem alguma coisa ali que precisa ser vista. Sim, nem sempre a gente atribui ao que a gente está vivendo no momento presente a um trauma. Então, às vezes, a gente tem sintomas incômodos, ou a gente está diante de algum nível de perturbação, a nossa vida não está satisfatória, e às vezes a gente não é capaz, né, Cel, de identificar que isso é uma consequência ou é uma sequela, como podemos chamar, de um trauma que eu vivi. Porque as pessoas falam, não, imagina, não tem nada a ver isso com isso, né? E às vezes a gente, no início, né, dos tratamentos que são direcionados aos traumas, a gente vai se dando conta que sim, que muitos dos nossos sintomas são formas que o nosso corpo está trazendo de comunicar aquilo que não está funcionando bem. E muitas vezes dizem respeito a experiências difíceis que a gente viveu. Um dos nomes utilizado para isso é trauma. 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 Até hoje eu queria trazer, né, que uma paciente muito querida, ela falou, olha, eu não considero, eu não tenho, eu me sinto envergonhada, né, de falar que o que eu trago aqui para você é um trauma, porque é uma coisa pequena, perto de tantas histórias difíceis, de tantos traumas que a gente ouve das pessoas, mais severos, mais complicados. E aí eu falei, não, isso é trauma, né? O trauma, ele não tem uma característica de ser algo grande. É que a palavra, ela é pesadona, né? A gente ouve trauma, fala, né? Mas não necessariamente. Existem diversos tipos de trauma e diversos tipos de situações na vida em que a gente não consegue processar. Então, acho que trauma é tudo aquilo que a gente vive e que, de alguma maneira, o nosso cérebro não dá conta daquilo, sabe? Porque até eu vou entrar um pouquinho aqui na questão técnica e tal, né? Se o pessoal tiver dúvida, depois pode perguntar. Mas é assim, quando a gente vive uma experiência muito difícil na nossa vida, quando a gente dorme, a gente entra no... Porque esse muito difícil, só fazer um gancho com o que você falou, e esse muito difícil é independente do tamanho. Independente do tamanho. Foi difícil para mim. Foi difícil para mim. Pode ser uma situação do trabalho, um conflito de relacionamento, ou um trauma de violência, um assalto, um acidente, né? Qualquer tipo de experiência que causa para a gente um nível de perturbação e que junto com essa perturbação surja emoções, sensações e às vezes até alguma crença sobre mim ou sobre aquela pessoa, tudo isso é considerado trauma. Então vamos dizer assim, se a gente fosse caracterizar o trauma, seria aquela tipo de experiência que vem carregada com essas questões, né? Ou com uma emoção muito forte, às vezes com sensações no corpo. É muito comum a gente ouvir, né, os pacientes comentarem que só de lembrar disso me dá falta de ar, só de lembrar daquilo me dá tontura. Então, tudo que é memória que vem acompanhada de sensação é trauma. É trauma. Ou uma emoção muito forte. Quando lembro, eu choro, me sinto triste, medo, raiva.
Então, e também, às vezes, as memórias difíceis, né, os traumas estão associados a crenças. Então, toda vez que eu lembro disso, me sinto fraco, ou sinto que aquela pessoa é má, ou sinto que determinada situação me colocou diante de uma crença sobre mim, que é muito difícil, né? Então, toda vez que está associado, a gente olha bem de perto, a gente considera isso um trauma. Se inscreva agora em nosso canal, curta esse vídeo e compartilhe nas suas redes sociais, com a sua família, com seus amigos, com pessoas que são importantes para você.